Dragon Ball sempre usa a expectativa de uma luta para conduzir a história. Porém, muitas vezes, os envolvidos na luta são mudados, a luta é interrompida ou o roteiro simplesmente desiste dela por completo no meio do caminho. Fica aqui comigo até o final do vídeo para você entender tudo sobre isso. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao Timeverso 7. Nem sempre para uma luta ser esperada pelo público, ela tem que ser oficialmente declarada. Muitas vezes elas são ideias plantadas na nossa cabeça por causa de uma rivalidade ou pela mera direção que a trama está tomando. Então hoje vamos falar dessas lutas que o roteiro insinuou, foram desejadas pelos fãs, mas nunca aconteceram. Piccolo Daimao foi trazido de volta, e tentando evitar que outros artistas marciais pudessem usar uma fuba para o aprisionar novamente, seu filho Tamborim rouba a lista de participantes dos torneios para começar a assassiná-los um por um. Depois de matar pelo menos 5 lutadores, ele também mata Jiran. O próximo alvo da lista era Yantia, e Tamborim vai em direção a ele. Só que no meio do caminho, Piccolo entra em contato com ele dizendo que o símbolo foi morto, e o manda ir até o local para vingá-lo. Chegando lá, Tamborim encontra Goku novamente e é morto por ele. E assim, a luta de Yantia contra Tamborim nunca aconteceu no mangá. No anime, Tamborim até chega a encontrar Yantia por acaso. Eles começam uma luta, mas ela é interrompida justamente quando Piccolo entra em contato com ele. Depois da morte de Mestre Kami Caos, Tenshinhan começa seu treinamento para enfrentar o Piccolo. Mas sabendo que em termos de poder a coisa ficaria difícil, ele se dedica a aprender uma fuba para selar o Rei do Mal. Tenshinhan passa a madrugada inteira treinando, e quando amanhece, ele finalmente consegue dominar uma fuba. Então parte em direção ao Piccolo para completar a sua missão. Chegando lá, Tenshinhan desafia o vilão, mas quando ele vai pegar a panela usada para o selamento, ele percebe que ela havia se rachado durante o treinamento, e com isso ele não seria capaz de selar Piccolo. Mas tentando não transparecer que a situação tinha se complicado, Tenshinhan diz que não precisava de uma fuba para vencer, e desce para enfrentar Piccolo mesmo assim. Só que Piccolo nem mesmo se preocupa em enfrentá-lo, e cria o Drum para cuidar dele. Drum se mostra superior a Tenshinhan, e quando ia matá-lo, Goku chega salvando Tenshinhan e matando o Drum, assumindo a luta a partir dali. E assim, a luta entre Tenshinhan e Piccolo nunca aconteceu. Tenshinhan nunca conseguiu usar a técnica que havia se preparado para usar, e nem conseguiu enfrentar diretamente o adversário que queria. No torneio 23, todos são surpreendidos pela súbita eliminação do Caos ainda nas preliminares. Quando vão checar o que aconteceu, descobrem que o responsável por isso tinha sido o Tal Pai Pai, que acabou sobrevivendo ao encontro com Goku e agora retornava na sua forma ciborgue, mais forte do que nunca. Tal Pai Pai diz para Goku se classificar para as finais porque iria enfrentá-lo, e o mesmo servia para Tenshinhan, mas seu objetivo final era matá-los após o torneio. E o chaveamento preparou essas lutas. O sorteio colocou na primeira luta Tal Pai Pai contra Tenshinhan, e caso vencesse, Tal enfrentaria o vencedor de Goku versus Tite na semifinal. Só que esse último nunca aconteceu. Tenshinhan venceu Tal Pai Pai com muita facilidade. Depois, o mestre Tsuru leva embora dali, e ambos nunca mais aparecem na história do mangá. No anime, Tal Pai Pai até aparece outras vezes em alguns fillers da saga Cell, mas no mangá ele realmente nunca mais apareceu. Após vencer o torneio 23 derrotando Piccolo, Goku não permite que o matem porque não queria que Kami-sama também morresse, mas também porque gostou da luta que tiveram e queria continuar tendo um rival. Piccolo diz que deixaria o assunto quieto por enquanto, mas que logo voltaria para derrotar Goku e conquistar o mundo. A promessa de Piccolo estava feita, uma revanche contra o homem que matou seu pai e depois o venceu no torneio. Porém, 5 anos se passaram do fim do torneio até o começo da fase Z, e essa revanche nunca aconteceu nesse meio tempo. E com a chegada de Raditz e a aliança inesperada que ambos tiveram que formar contra ele, essa luta prometida acabou sendo dissolvida naturalmente pelo desenvolvimento dos personagens, que passaram de inimigos para aliados. Quando os Saiyajins chegam à Terra, eles nem se incomodam em enfrentar os Guerreiros Z. Eles plantam 6 sementes na Terra e imediatamente nascem dali 6 criaturas chamadas Saibamans. Kuririn, Gohan e Piccolo estavam em desvantagem numérica, mas Yantia, Tenshinhan e Kao chegam na hora certa. Então Vegeta decidiu que seriam lutas de 1 contra 1. Tenshinhan faz a primeira luta e vence facilmente o Saibaman. A segunda luta foi a de Yantia. Ela foi mais equilibrada, mas Yantia conseguiu vencer. Porém, ele acabou se distraindo e foi pego pelo Saibaman, que se autodestruiu agarrado a ele e o matou.
Naturalmente, as coisas seguiriam com a próxima luta, mas Kuririn fica enfurecido pela morte de Yantia e decide fazer seu ataque especial, atacando todos os inimigos de uma vez. 3 Saibamens foram mortos por esse ataque e um foi morto por Piccolo logo depois. E assim, os jogos de Vegeta, digamos assim, não tiveram o seu desenrolar até o final, porque as 4 lutas individuais restantes de Piccolo, Kuririn, Gohan e Caos contra os Saibamens nunca aconteceram. Avançando para Namekusei, os Guerreiros Z tentavam conseguir as esferas do dragão no meio do fogo cruzado entre os homens de Frieza e Vegeta, que por sua vez não parava de ficar mais forte. Depois de ter seu poder oculto desbloqueado pelo Patriarca, Kuririn decide levar Gohan até lá também. Segundo ele, se o seu próprio poder tinha aumentado tanto, talvez o poder de Gohan pudesse rivalizar com o de Vegeta. Pouco tempo antes, Vegeta tinha encontrado Gohan e batido no garoto, então tudo se encaminhava para mais um confronto entre os dois Saiyajins. Então, ao mesmo tempo em que Vegeta também chegava até a casa do Patriarca, Gohan tinha o seu poder despertado, o que fez Kuririn se animar e Vegeta acreditar que quem estava lá dentro escondido, na verdade era Goku. Gohan sai da casa preparado para enfrentar Vegeta, só que nesse momento, todos começaram a sentir o Ki das forças especiais Ginyu chegando ao planeta. E assim, a luta entre os dois Saiyajins foi completamente engolida pela nova ameaça, que os obrigou a unirem forças a partir dali. Continuando com a ameaça das forças especiais Ginyu, assim que Vegeta, Kuririn e Gohan foram embora dali, o Patriarca disse que ficaria bem e mandou Neo ajudar os terráqueos nessa luta. Porém, no meio do caminho, Neo muda de ideia e decide voltar para proteger o Patriarca. E assim, uma das lutas mais interessantes da saga nunca aconteceu. Neo tinha 42.000 de poder de luta, justamente a faixa de poder estimada de Rikun, Jace e Botter. Então, com a ajuda dele, o grupo poderia ter conseguido derrubar mais alguns deles além do Gordo. Só que o roteiro mudou de ideia e impediu Neo de chegar ao campo de batalha para dar destaque à chegada salvadora de Goku e o seu novo poder. Enquanto Goku se recuperava na máquina de cura, Frieza finalmente encontrava os Guerreiros Z e prometia que os faria pagar por tudo o que tinham feito. Mas apesar de todo o medo que existia entre eles, Vegeta muda de postura e diz que não seria derrotado tão facilmente. Ele afirma que se lutassem juntos poderiam enfrentá-lo, e que ele estava cada vez mais se tornando um Super Saiyajin. Frieza parte para cima de Vegeta, mas surpreendentemente Vegeta consegue segurar seu ataque, e eles medem forças. Eles se afastam e Frieza diz que parecia ter um pouco de verdade nas palavras de Vegeta. Então Gohan e Kuririn começam a se convencer de que poderiam enfrentá-lo se trabalhassem juntos. Porém, antes que a verdadeira luta entre eles realmente acontecesse, Vegeta diz para Frieza se transformar. Frieza fica surpreso por Vegeta saber disso e diz que já que eles queriam tanto morrer assim, faria. E assim, uma verdadeira luta da primeira forma de Frieza contra o trabalho em equipe dos Guerreiros Z nunca aconteceu. Durante dezenas de capítulos, desde a reação do Sr. Kaiô, desde a reação de Kuririn e Gohan ao vê-lo, a primeira forma do Frieza vinha sendo construída como um monstro absoluto. E a revelação dos seus 530.000 de poder de luta só confirmou tudo isso. Só que Frieza nunca usou todo o seu poder e nunca lutou para valer na sua primeira forma, já que Vegeta visivelmente mostrou ter feito muito mais esforço do que Frieza naquele pequeno embate. Nunca vimos Guerreiros Z conseguirem resistir ou de fato pressionarem a se transformar na segunda forma. A primeira forma em combate foi descartada ainda mais rápido do que a esquecível terceira forma. Esse é o exemplo perfeito de fase pulada sem necessidade, tudo porque o roteiro quis acelerar a escalada de transformações. Frieza sobrevive à destruição de Namekusei, tem o corpo reconstruído e viaja até a Terra acompanhado do seu pai para se vingar de Goku. Frieza diz que não destruiria o planeta antes de Goku chegar, acha que até mesmo sozinho poderia vencer Goku, e Rei Cold diz que usaria quaisquer meios necessários para derrotarem o Super Saiyajin. Tudo preparava uma revanche. Só que então Trunks aparece e elimina Frieza e Rei Cold antes da chegada de Goku, o que funciona muito bem como apresentação do Trunks, mas cancela totalmente a revanche esperada. Na linha temporal do Trunks até foi Goku mesmo quem os enfrentou, mas também nunca vimos essa luta. Quando Piccolo chega ao campo de batalha em Namekusei, ele diz que depois que derrotasse Frieza, cuidaria de Vegeta, mas todos sabemos o que aconteceu após isso. Mais à frente, após o aviso de Trunks, Piccolo diz a todos que não queria ninguém atrapalhando na luta contra os androides.
Vegeta então questiona o poder de Piccolo e recebe de volta uma provocação direta, perguntando se ele não queria testá-lo então. Só que aí Goku se mete no meio e nenhum enfrentamento acontece. Todas essas falas ajudavam a aumentar a tensão que já existia entre eles. Só que depois que Piccolo se funde com Kami-sama, Vegeta chega a surtar dizendo para Piccolo não ousar falar com ele daquela forma, como se fosse superior. Só que Piccolo, que já tinha ultrapassado o poder de Vegeta, não responde mais da forma que normalmente responderia. E a partir daí, a relação entre eles começa a se tornar mais respeitosa. No anime, mas não no mangá, ainda tem aquela provocação engraçada do Vegeta dizendo ao Piccolo que ele não mudou nada depois de treinar na Sala do Tempo, mas nunca passou disso. A rivalidade entre Piccolo e Vegeta sempre esteve implícita na obra, mas infelizmente a obra nunca nos deu essa luta. Quando Trunks avisa sobre os androides, Goku ficou indignado em saber que morreu pela doença e não pôde enfrentá-los. Trunks então dá o remédio a Goku e diz que após ver sua força, voltou a ter esperança. Goku agradece e diz que agora tinha um motivo para se dedicar. O confronto estava prometido, e ele não era só com os androides do presente, porque mais à frente Trunks diz que um dos planos da Bulma era levar Goku para o futuro para ele derrotar os androides lá. Quando os androides 19 e 20 apareceram, a promessa ficou ainda mais forte, porque descobrimos que o objetivo primário dos androides não era dominar o mundo ou aterrorizar a população. O propósito deles era simples e objetivo: matar Goku, porque o Dr. Gero tinha um problema pessoal com ele. Só que tirando o enfrentamento de Goku com o Android 19, essas lutas nunca acontecem. O 16, 17 e 18 simplesmente não conseguem encontrar Goku. Quando finalmente o 16 o encontra nos Jogos de Cell, ele diz para Goku não esquecer que a sua missão era matá-lo. Mas ficou só nisso mesmo. Goku até enfrenta o 17 no Super, mas os duelos prometidos na saga dos androides nunca aconteceram, exceto com o Cell, óbvio. Depois de Cell alcançar sua forma perfeita e humilhar Vegeta e Trunks, ele dá 10 dias para eles treinarem até o seu torneio. Quando Vegeta e Kuririn retornam ao campo de batalha, Trunks explica toda a situação a eles e diz que quando Gohan e Goku saíssem da Sala do Tempo, ele treinaria lá novamente. Só que aí Vegeta diz que não precisava dele ou de Kakaroto, porque ele só precisava de mais um dia treinando na Sala do Tempo para conseguir derrotar o Cell. Só que quando chega o dia do torneio, apesar de Vegeta ser o primeiro a chegar, ele aceita numa boa que Goku lutasse primeiro. Vegeta até diz que ele podia fazer o que quisesse, mas que seria ele quem iria finalizar o Cell. Só que essa luta prometida por ele mesmo jamais acontece. Vegeta se deu conta de que seu treino não deu os frutos que ele imaginava, de que Goku era superior a ele e de que ele não podia enfrentar Cell diretamente numa luta. Aqui na saga Buu são várias promessas de luta que nunca acontecem. Quando Gohan vai até a casa da Bulma para pedir um disfarce, Vegeta diz que já que Gohan iria participar, ele também iria entrar no torneio. Ele diz que antigamente a diferença de poder entre eles era enorme, mas que agora poderia ser diferente, já que ele passou esses anos treinando enquanto Gohan relaxou. Trunks na hora se anima com a possibilidade de Gohan e seu pai lutarem, só que imediatamente eles são interrompidos por Goku, dizendo que também iria participar. E assim a breve promessa de luta entre Vegeta e Gohan é imediatamente substituída pela promessa de luta entre Vegeta e Goku. Quando o torneio começa, rapidamente já surge o primeiro ponto de tensão: Shin e Kibito, dois seres misteriosos. Após cumprimentá-los, todos ficam desconfiados, achando que eram alienígenas. E o sorteio coloca diretamente Shin e Kibito contra os Guerreiros Z, começando com Piccolo versus Shin. Piccolo entra no ringue, mas simplesmente não consegue atacá-lo, se perguntando quem ele era. Shin lê sua mente e diz que logo ele descobriria, mas por hora eles deviam aproveitar a luta. Só que a luta nunca acontece, porque Piccolo congela e desiste, antes que qualquer golpe seja trocado. E até hoje essa desistência deixa uma dúvida entre os fãs. Piccolo desistiu apenas por perceber que Shin era uma divindade superior, ou ele realmente não era poderoso o suficiente para enfrentá-lo? O torneio seguiu com Videl versus Popovich, e apesar da garota ter se saído bem no começo, no final ela acabou tomando uma surra. Gohan socorre assim que ela é jogada para fora da arena e diz para Popovich que iria fazê-lo pagar por isso. Depois que Gohan leva para a enfermaria, Videl pede a ele que derrote Popovich, e Gohan diz que o faria, porque pelo chaveamento ele enfrentaria Popovich depois que vencesse sua próxima luta. Só que, como bem sabemos, essa vingança nunca aconteceu. Isso porque quando é a vez de Gohan contra Kibito, antes de qualquer coisa, este pede a Gohan para se transformar em Super Saiyajin. Gohan fica meio confuso, mas Piccolo sinaliza para ele para seguir em frente com a transformação. Depois Gohan é atacado por Yami Popovich e tem a sua energia roubada. Com isso, várias lutas interessantes preparadas pelo torneio são descartadas devido à nova ameaça, exceto a de Goku e Vegeta, que acabou correndo em outro contexto.
Quando Vados e Champa chegam ao planeta de Beerus, Goku e Vegeta ficam intrigados com eles. Vados explica que Champa era o irmão gêmeo de Beerus e o deus da destruição do universo 6. Goku pergunta quem era o mais forte entre os dois, e Vados diz que era fácil dizer apenas pela aparência de Champa. Então ela aproveita para dizer também que era irmã de Whis e um pouco mais forte que ele. Whis contesta de longe, dizendo que já fazia 1000 anos que eles haviam treinado juntos. E então Vados ri e pergunta se ele não queria testar isso na prática. Só que assim que viramos a página, quem toma a palavra é o Beerus e eles mudam completamente de assunto, falando de comida. E assim, a obra nunca esclarece qual dos dois anjos é atualmente o mais forte, nem sequer mostrando um treino entre eles. Querendo mostrar ao Zeno do futuro o que era um torneio, o sumo sacerdote diz para todos os deuses da destruição começarem um Battle Royale na arena. Antes de começar, Kitela diz a Beerus que esta era uma ótima oportunidade para eles decidirem quem era o mais forte entre os dois, já que Beerus não aceitava que Kitela era mais forte por tê-lo vencido numa queda de braço. Beerus diz que não perderia em uma luta de verdade. Quando a luta começa, todos os deuses se juntam contra Beerus, só que não chegamos a ver nenhuma troca de golpes entre Kitela e ele. No final, só sobraram os dois em pé, e quando eles finalmente iriam se envolver em um combate direto e resolver as coisas de uma vez por todas, o sumo sacerdote se mete no meio, parando a luta com apenas um dedo. Aqui tinha tudo: rivalidade, provocação, embate anterior, ainda que controverso, e luta prestes a começar. No entanto, ela foi imediatamente interrompida, deixando a pergunta de quem é o mais forte entre os dois até hoje sem resposta. Na batalha contra Broly, Goku e Vegeta precisaram recorrer à fusão para conseguirem lidar com ele. Broly acabou sendo salvo do ataque final de Gogeta, sendo transportado de volta para o planeta Vampa. Mais tarde, quando Goku visita Broly no planeta, ele afirma que Broly provavelmente era mais forte que Beerus. Essa fala gerou bastante debate, mas independente de qualquer coisa, se Broly pode ser mais forte que o Deus da Destruição, o confronto entre eles seria justamente o que confirmaria ou negaria isso. Porém, essa luta foi evitada a todo custo. O próprio filme remove Beerus do campo de batalha para impedir que a comparação seja testada. Enquanto Goku, Vegeta e até o Whis entram em contato com Broly, Beerus fica na casa da Bulma cuidando da Bra. O confronto ganhou uma segunda chance no mangá. Goku leva Broly, Chilai e Lemo para o planeta de Beerus e Broly passa a treinar ali com eles sob a supervisão de Whis. Mas até então, não tem nenhum sinal de Beerus querer testar a força de Broly, coisa que ele já fez com Goku e Vegeta. O único ponto de tensão interessante é o fato de Beerus ter demonstrado interesse na Chilai, que é a namoradinha do Broly. Então a luta prometida talvez aconteça no futuro por causa de mulher. Normal. A saga Granola praticamente nasce da expectativa de uma luta. A raça de Granola foi exterminada pelos Saiyajins por ordem de Frieza, e sabendo que Frieza tinha morrido e os Saiyajins também foram extintos com a explosão do planeta deles, Granola não tinha mais os alvos da sua vingança. Só que Elec lhe conta que Frieza voltou à vida, e a partir daí, o nome de Frieza guia as decisões do Granola pelo resto da saga. O enfrentamento de Granola e Frieza era justamente o plano que Elec tinha em mente ao contar essa informação a ele. Granola reúne as esferas do dragão e sacrifica quase toda a expectativa de vida para se tornar o guerreiro mais forte do universo e se vingar de Frieza. Só que a partir daí, ele passa a saga inteira lutando contra Goku, Vegeta e Gas. Frieza não tem nenhum envolvimento no decorrer da saga. Quando ele finalmente aparece no finalzinho, ele mata Gas e Elec, nocauteia Goku e Vegeta e vai embora. Não existe sequer uma interação do Granola com ele. Era uma promessa de luta tão explícita que o personagem literalmente trocou a própria vida por ela, mas Granola jamais trocou um golpe com Frieza. E agora eu quero saber de você. O que você pensa sobre tudo isso? Você se lembra de outras lutas prometidas que não entraram nessa lista? Comente aqui embaixo a sua opinião. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado, então quero te pedir o seu like e a sua inscrição aqui no canal para continuar acompanhando discussões como esta. O meu agradecimento a todos os membros do canal pelo forte apoio. Se você gosta do meu conteúdo, eu queria convidar você a se tornar membro também. Eu não tenho muitos benefícios a oferecer por enquanto, a não ser o acesso antecipado aos novos vídeos. Mas saiba que assim você me ajuda a continuar a minha jornada aqui no YouTube, tentando produzir bons vídeos para a comunidade. Eu sou o Diego e te vejo no próximo vídeo aqui no Time Verso 7.